Irmãos, Minuto Devocional, e nessa manhã nós continuamos essa série que nós começamos agora no mês de fevereiro, em falar, pensar, refletir sobre a nossa fala, pensar sobre a nossa língua, o que a gente fala, como fala, e enfim, tirar o máximo aproveitamento disso, em meio a muitos domingos de minutos devocionais dirigidos a esse assunto, a essa temática. E hoje o versículo que nós temos é esse que está em Êxodo 23:1, que você pode ler comigo aqui na tela. Ele diz assim, Deus dizendo, não é? Êxodo faz parte daquela coleção, a primeira da Bíblia, do Antigo Testamento, chamado Pentateuco. Ali nós temos a lei de Deus dada ao seu povo por meio de Moisés. E ali a gente tem esse versículo que vai dizer assim, Deus dizendo ao seu povo, olha, não façam declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Deus dizendo isso para o seu povo, não é? Nós vamos ver duas recomendações muito claras aqui. Não faça declarações falsas, ou seja, seja cuidadoso com tudo que você diz. Que tudo que você diz tem a ver com a mais pura e incontestável verdade. Que você seja comprometido com a contundência de tudo que você fala. Por quê? Porque Deus está vendo e ouvindo cada palavra. Recomendação de Deus para o seu povo. E a gente vai ver essa segunda. Não seja cúmplice do ímpio. Se da primeira vez ele está dizendo para você numa questão mais ativa daquilo que você faz, ele diz assim, ainda que você seja passivo de uma situação, ainda que você seja puramente e apenas o ouvido que recebe algo, não se torne cúmplice daquilo que não é justo, daquilo que não é louvável, daquilo que não cabe em continuar numa conversa, num repasse, numa comunicação entre pessoas de uma mesma comunidade. Porque se você assim o fizer, você será cúmplice. Quem é o cúmplice? O cúmplice é aquele que vai ter parte indireta, porque ele se associou a algo do qual não tinha a ver com ele diretamente, ativamente, mas do qual ele permitiu ter parte na medida em que ele não refreou, na medida que ele não reagiu a algo que chegou até ele, mas ele se igualou na situação. Ele tomou parte, ele continuou aquela história. E nós vemos o nosso Deus dizendo assim também, da mesma maneira que vocês devem, do ponto de vista de vocês, estarem comprometidos com a verdade naquilo que vocês falam, vocês não devem ser cúmplices quando coisas erradas chegarem até vocês. E nós vemos o nosso Deus aqui responsabilizando muito, irmãos, os seus filhos, os seus servos, o seu povo a respeito do que é dito. Ah, pastor, mas isso nós estamos em Êxodo, isso é Antigo Testamento, isso é Antiga Aliança, nós estamos no Novo, é outros tempos. Não, a palavra de Deus não muda. E isso é tão importante que nós vamos ver dentro da própria coleção da lei do Senhor, da lei de Moisés, outras 3 menções que corroboram na direção do que esse versículo diz. Êxodo 20:16, Levítico 19 também vai nos falar sobre isso, Deuteronômio 5:20 vai trazer informações que têm diretamente a ver com essa mensagem. E se Deus diz isso, se Deus enfatiza isso, se Deus repete isso, é porque Deus é muito zeloso por isso. E quanto à nova aliança, ela é uma elevação do que a antiga propôs. Em Jesus mesmo disse que ele não veio abolir a antiga aliança, mas ele veio trazê-la a um novo patamar. E aquilo que da parte de Deus tem a ver com o seu aspecto moral, daquilo que ele ensina, daquilo que ele deixou, valeu para o povo de Israel, mas vale para nós que somos hoje o povo de Deus definido e claro. E Deus se atenta disso. Deus observa nossas palavras ditas. Deus considera daquilo que a gente se torna cúmplice. Aquilo que chegou em bom tom, aquilo que edifica, aquilo que constrói, aquilo que eleva, aquilo que alavanca o bom espírito cristão e que tem a ver com o reino de Deus, nós devemos nos tornar cúmplices disso. Isso é algo do qual nós devemos promover, nós devemos estimular, nós devemos usar todos os meios e formas possíveis de dar destaque, de levar adiante.
Mas aquilo que não tem a ver com o Senhor, nós devemos parar, nós devemos frear, nós devemos ajudar a agregar consciência ao irmão que está pecando naquilo, freando, alertando e chamando ele a uma correção de rota, a uma correção de atitude. E sempre se preocupando com a verdade que a gente fala. Tudo isso, irmãos, tem a ver com esse universo humano da comunicação, que engloba tanto isso, esse algo chamado a fofoca, que é terrível, que é maléfico, que produz aquilo que não é bom, que coloca pessoas umas contra as outras. E o nosso Deus, Ele não se agrada disso. Então, irmãos, vamos, à luz do que a palavra nos propõe pontualmente, de uma forma pensada, mais direta, nos atentar sobre as palavras que a gente tem proferido. Vamos refletir sobre do que nós temos nos tornado cúmplices, para que a gente, de forma alguma, a gente não venha se achar desaprovado diante do nosso Deus. Amém?